E aí, galera, beleza? Como vai vocês? Tudo bem? Professor Wallace aí, mais uma aula de matemática do terceirão, né? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? E hoje eu vou iniciar com vocês os conceitos, né, correlacionados com o estudo das cônicas, tá? Hipérbole, etc. Então, vamos lá. Nossa apostila está na página 18, tá? Vamos para alguns conceitos básicos aí, importantes do estudo de cônica, tá? Numa antena parabólica, os sinais vindos do espaço, né, incidem em sua superfície côncava. Então, isso aqui é um conceito físico também, né? Antena parabólica, então, os raios são côncavos, baseados no centro dele aqui, né? Nós temos o receptor, porque todos os feixes de luz, né, eles batem, né, refletem no foco aqui em cima, beleza? Então, por essa razão, ela é côncava, tá? E são refletidos para o centro da antena, que é o ponto do foco, né? No foco dele aí vai dar a nossa projeção. Esse é apenas um dos exemplos da situação que se utilizam as propriedades das cônicas. As cônicas são curvas obtidas de secções produzidas em um cone ou dois cones invertidos. Muito bem. Então vamos tentar entender o esbocinho aqui, né? Quando um plano não paralelo, ou seja, paralelo linhas equidistantes que jamais vão se encontrar, nesse caso você está falando que é plano, né? Então nós vamos deixar ele de forma proporcional aqui, certo? Então, ó, não paralelo, então vai estar seccionado aqui. Então você imagina um cone, né? E uma secção oblíqua aqui, né? Quando um plano não paralelo a uma geratriz secciona o cone obliquamente, igual o professor comentou, né? Ao seu eixo, a curva obtida corresponde ao contorno da secção, conhecido como uma elipse, tá? Então, a elipse seria uma circunferência mais amendoada, né? Como se fosse uma bola aí de futebol americano, né? Quando um plano secciona o cone paralelamente a uma geratriz, a curva obtida é uma parábola. Então, essa parábola pode ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo, né? Se o cone tivesse invertido aqui, né, rotacionado, ponto de mínimo, tá? Então, elipse, parábola e a hipérbole. Quando um plano secciona dois cones invertidos paralelamente ao seu eixo, as duas curvas obtidas formam uma hipérbole, ou seja, uma curva para cima e uma para baixo. Muito bem. Então, primeiramente, essa aqui é uma demonstração, um resumo, né, um memorex do que vem a ser uma elipse, do que vem a ser uma parábola e do que vem a ser uma hipérbole, né? Então, vamos estudar a elipse. Primeiramente, aí, a elipse, como o professor falou de forma aí bem simplificada, né? A elipse, ela é como se fosse uma circunferência amendoada nos extremos, né? Ela vai ser amendoada. E essa projeção, né, o exemplo aqui da, por isso que fala a elipse dos planetas, ou seja, elipse planetária, tá? Porque é sabido que os planetas eles estão orbitando ao redor do Sol em formato de uma elipse, ou seja, uma circunferência deformada, digamos assim, amendoada, usando as leis de Kepler para estudar ela. De forma análoga, aí nós temos que o que é uma elipse? É uma curva plana formada por todos os pontos do plano, tais que a soma de suas diagonais a dois pontos fixos do foco é constante e igual a 2A. Então, vamos entender aí as suas demonstrações. Então, aqui até é possível, né, nós fazermos uma elipse bem fácil. Você bate um prego aqui, ó, numa superfície, né, e um outro prego à mesma distância, tá vendo? E aí nós temos uma corda, tá? A corda vai ser do começo ao fim. E aí você pega um lápis e começa a contornar. Quando você começar a contornar, lá aqui tem um feixe, né, rotativo, né? Eu vou ter o movimento da elipse. Alguns pontos importantes. Neste estudo, vamos determinar os elementos dessa curva, né? Que é o que a gente acabou de fazer aqui. Conhecer suas propriedades e associá-las a uma equação. Então, tudo eu tenho que ter um plano, né, de estudo aí, um plano de formação, né? E esse plano de formação, nesse caso, é a reta, né, no eixo X e a reta no eixo Y.
vértice A, vértice B, A', B', tá? Da origem até o ponto A, depois da origem até o ponto A'. Então, esse pedaço aqui seria total, tá? De 2A, ó, foco 1, foco 2, né? Então, vamos entender o que está querendo dizer. A apostila mostra que do começo ao fim aqui, ó, na vertical, é chamado de B. Do começo ao fim na vertical é chamado de B. Então, significa que do começo ao fim nesse pedaço é A e aqui é A. Portanto, do Azão até o A', eu tenho 2A, como vocês podem observar aqui, certo? E 2C, né, que seria esse pedacinho aqui, C e C, 2C. Elementos elipse. F1 e F2, foco. Dá a impressão que nós estamos estudando conceitos aí de físicos, né? De óptica, tá? Lembra muito o conceito de óptica. Ponto O, né, o centro de origem, né, a origem do centro aí. Azão, linha, eixo maior, seria o ponto maior da elipse, tá? E Bzão, B' é o eixo menor, tá? Bzão ao eixo menor. Bzão e B', tá? Bzão e B'. Então, maior, né, é notável, né? Que o espaçamento vermelho é maior que o espaçamento azul, tá? E a distância de foco 1 e foco 2 é chamada de distância focal. Então, que é o F', né? A gente utiliza aí essa distância aí entre F1 e F2, que é daqui até aqui, conhecido como distância focal, por ser trouxe como 2C. Distância focal, que é igual a 2C, então podia ser um F ou 2C. O eixo maior mede 2A e o eixo menor mede 2B. Então, ó, A e A. A mais A, 2A. B mais B, 2B, certo? Então, provando que é uma elipse, né? E aqui são os pontos de secção que, conforme a gente vai fazer o movimento da elipse, nós vamos ter a formação dessa linha verde aí, certo? Então, depois fazer a leitura aí com calma de todos os detalhes da aula texto, né? Então, vamos tentar aí representar. Dando continuidade aqui, né? Observe a seguinte figura. Ponto A, ponto A', ponto B, F1 e F2. É notável que nós não temos uma circunferência, nós temos uma elipse, né, que não é regular. Então, o A maiúsculo até o ponto O é chamado de Azinho. Então, tudo dá 2A. Bzinho, tenho 2B. E distância focal de C1 até o C2, eu tenho 2C, que nós acabamos de identificar ali na página anterior. Fechando aqui, ó, vértice B, distância focal 1, vértice B', F2, fazendo esse ciclo, nós temos um ponto aí formando como se fosse uma pipa, né, um paralelograma aí. Então, Bzão, olha só, Bzão F1 mais Bzão F2, esse pedaço aqui, me dá 2A. Então, significa que se eu somar esse pedaço com esse pedaço, me dá isso aqui, beleza? Lembrando que se eu pegar a explicação da página anterior, né? A e A, 2A. Então, se eu somar Bzão com F1, Bzão com F2, dá esse comprimento aqui, como se fosse o eixo X. Certo? Muito bem. Então, significa que esse tamanho é igual. Então, Bzão F1 é igual a Bzão F2. Comprovando aqui, substituindo, né, porque nós temos um triângulo retângulo, como vocês estão vendo aqui, ó. Se eu aplicar os conceitos desse espaço, ó, tem, então este pedacinho é C, este pedacinho é B, olha só, C, esse é B, e automaticamente, Bzinho, né? E automaticamente isso aqui vai ser o A, é verdade. Provando o teorema de Pitágoras, certo? Muito bem. Vamos entender o que é isso aqui agora. Examinando o traçado de várias elipses, constatamos que algumas delas têm o formato mais parecido com a da circunferência, enquanto outras são mais achatadas.
Essa é uma característica da elipse que está associada a um número denominado excentricidade. O que é excentricidade? É o tamanho C sobre A. A elipse tem uma excentricidade e é o número obtido pela razão, pela divisão de C sobre A. C sobre A. Ou seja, o valor menor sobre o valor maior. Então, por esta razão, essa excentricidade me dá essa deformidade aqui. Ó. Repare que não é uma circunferência, mas aproxima, bem achatada, vai alongando, né? Essa distância focal me dá a perfeição de uma circunferência. Então, a excentricidade é o número real, vai de zero menor. Então, eu vou pegar uma relação que vai ficar entre de zero, né? A excentricidade é um número real maior que zero e menor que 1. Sempre vai ser o número decimal aí. Beleza? Então, aqui tem uma demonstrativa, né, para vocês completarem, já está aqui, né, dá uma lida aí, por gentileza, e completem, né, só para deixar a apostila certinho, né, e chegamos ao que nos interessa em si, né, tudo é importante, mas o que será cobrado, por exemplo, no vestibular, ou qualquer coisa assim, seria a equação da elipse, tá, essa equação aqui da elipse. Muito bem, agora vamos obter a representação dessa curva por meio de uma equação. No plano cartesiano, traçamos uma elipse de centro na origem e os focos. Então, foco, isso aqui, ó. Menos C e 0 e C e 0. Eixo maior com a extremidade do ponto menos A e 0 e A e 0. O eixo menor com a excentricidade nos pontos 0 e B, 0 menos B. Então, consequentemente, né, nós vamos ter uma forma genérica, como o professor já explicou aí, o conceito genérico seria a substituição de letras por números. Então, a nossa elipse, né, lembrando que dessa extremidade até aqui vale A, aqui também vale A, tudo vale 2A, vale B, tudo vale 2B, né? Então, e esse pedacinho vale C e C, tá? Da origem até o foco. Jogando na equação, ó, isso aqui nada mais é do que uma correlação de equações de distância em dois pontos, né? Forma que a gente já conhece. Se você aplicar a distância em dois pontos, nós vamos chegar ao término, que é o que nos preocupa, né? Exatamente isso aqui. Essa é a fórmula. A equação reduzida da elipse com o centro na origem e foco no eixo x do plano cartesiano. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. O que é A? Voltando aqui na elipse, ó. A seria essa projeção horizontal e B é a projeção vertical. Então, essa é a forma que nós vamos ter que utilizar. Igual a 1. Por que é igual a 1? Porque a excentricidade prova que eu tenho valores que são maiores que 0, certo? E valores que são menores que 1. Então, vai ser entre 0 e 1, tá? Que vai ter esse formato de elipse, tá bom? Lembrando que quando o valor se aproxima, né, o mais perto de 1, eu vou ter uma circunferência. Então, repare que quanto mais próximo de 0, eu vou ter ela mais amendoada na vertical, e quanto mais próximo de 1, ela vai ser mais amendoada na horizontal. Então, tudo bem. Com base nisso, a gente consegue aí fazer uma representação aí demonstrativa desses exercícios aí, né, para que sejam feitos posteriormente. Então, vamos lá. Marca com caneta, marca texto, né, essa fórmula aí, né, para a gente resolver. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, b ao quadrado igual a 1, tá? Muito bem. Analogamente, se os focos da elipse estiverem sobre o eixo y e o centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas, mudamos a equação. Muito importante isso aqui, ó, mudamos a equação. Mudamos a equação. Por que vai acontecer isso? Então, vamos pensar assim. Nessa figura aqui, nós temos o eixo X. Eixo X, foco 1 e foco 2. Estão vendo que o foco está no eixo X
Se o foco está no eixo X, é sabido que lá na demonstração, da origem até o extremo, eu tenho o lado A, que está correlacionado com os focos. Agora, ó a fórmula aqui, ó. X me dá o A. E Y me dá quem? O B. Mas, se eu mudar os focos para o eixo Y, o A vai estar no eixo Y, tá vendo? Se for vertical e, consequentemente, o B vai ser no eixo X. Então, entenda. Quando eu tiver uma elipse que está rotacionada no eixo X, eu vou usar essa fórmula aqui. Se ela estiver rotacionada no eixo Y, eu vou usar essa fórmula aqui, tá bom? Então, tomar muito cuidado aí com as demonstrações. Vamos tentar resolver essa aqui, então. Determine a equação reduzida de cada uma das elipses, tá? Então, o centro da elipse é a origem, bem no meio aqui, né? A metade da distância focal mede 8. Metade da distância focal mede 8. Então, tá aqui, ó. E o semi-eixo maior, A, mede 10. Então, a medida de B mede? Bom, então vamos interpretar aí. Primeira coisa, de cara, ele já nos trouxe aqui, galera, uma elipse que não está rotacionada no eixo horizontal. Ela está rotacionada no eixo vertical. Então, eu não vou usar essa fórmula, eu vou usar essa. Tá? Repare que a figura é muito semelhante a essa aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Onde tem o foco é A. Então, eu já entendi que tudo isso aqui, ó, é o meu A. Ok? A, foco. Esse pedacinho é C. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Tá? Repare que eu vou ter o teorema de Pitágoras aqui total, né? E ficando... Se você fechar aqui, você vê que você tem um triângulo, ó. Tá vendo? Daqui até aqui. Eu tenho um triângulo geral aí, tá? Altura, fecha-se. E nós vamos ter, então, Pitágoras. Achou Pitágoras, achou o lado B. Bom, depois que você achar o lado B, o exercício pede, então, ó, os focos estão no eixo Y, como a gente acabou de ver. Assim, para obter a equação reduzida, nós vamos utilizar essa fórmula, que é a segunda aqui, tá? Então, vamos aplicar ela. O Y, da forma que eu quero achar, o X eu quero achar. O A nós já temos que é 10 e o B nós achamos. Né? Então, consequentemente, está aqui a forma reduzida. Então, agora, essa aqui já é uma fórmula, né? É uma elipse que está sendo rotacionada no eixo X tradicional. Então, o centro da elipse é a origem, está aqui. A metade da distância focal, mede 3. Então, metade da distância focal vai estar aqui, 3. E os eixos B mede 2, então aqui vai ser 2. Fazendo o teorema de Pitágoras, nós vamos ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A, o exercício deixou claro que vai ser o que eu vou ter que achar, que é esse aqui, ó, esse corte aqui, tá? A, ele fornece o B, que é 2, né? E o semi-eixo, que é o C, 3. Então, o meu A é raiz de 13. Então, o A é raiz de 13, nós jogando a forma reduzida, né? E o B é 2. Consequentemente, nós temos a forma da elipse aí. Muito bem. Então, dando continuidade às explicações, lembrando que depois é importante que vocês releiam os exercícios, né? Tente refazer, né? Principalmente a parte teórica aí, né? Ouvir o meu assistir, né? E ouvir o meu áudio. E esse vídeo você vai pausando e completando a sua apostila, tá? Então, o eixo maior é paralelo ao eixo das abscissas. Então tá, eixo das abscissas. Estão enxergando aqui, ó, o eixo maior da elipse? Isso que ele quis dizer, ó, eixo maior. Ele é paralelo ao eixo das abscissas. E o menor é paralelo ao eixo das ordenadas. Então, abscissas, onde está sobre ele. Então, o centro será x0, y0. Então, a equação da elipse será, então seria essa equação, x final menos o x inicial.
ao quadrado sobre A, que vai ser esse pedacinho aqui, ó, ao quadrado. E para cá, y final menos y inicial sobre o valor de b ao quadrado igual a 1. De novo, para facilitar, quando a minha elipse estiver na horizontal, eu uso essa equação. Quando a elipse estiver na vertical, eu uso essa equação. Qual que é a diferença? Que as anteriores são equações reduzidas. E essa aqui são equações gerais. Né? A equação da elipse é a equação geral. Então, nós vamos lá. Y menos y0, A, e x menos x0, B. Então, lembrando que quando quiser a equação reduzida, né, nas páginas anteriores, e a equação completa será nessa página aí. De novo, é o foco que me dá o lado A. Certo? Então, se está no eixo X, o foco está no eixo X, o foco é paralelo a X, ele vai me dar o lado A. Se tiver em pé na vertical, o foco vai me dar o lado A aqui em Y. Então, por isso que X nesse modelo acompanha A e Y acompanha A no de baixo. Tá bom? Respondendo aí de forma mais clara, se a elipse estiver deitadinha, horizontal, XA. Se estiver na vertical, YA. Muito importante, caneta marca-texto aí, né? Para que todo mundo entenda aí as suas resoluções. Muito bem. Como é que resolve o exercício, então? Uma elipse tem eixo maior de 12 centímetros. Tá? E eixo menor de 10. Então, quando falar em eixo maior, é tudo. Tá? Então, o eixo maior é 12. Então, é sabido que eu uso sempre a metade. Pensa assim, ó. Quando falar eixo maior, eixo é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é 12. Metade de 12 é 6, que é o lado A. Tá vendo? 6. E o eixo menor, tudo é 10. Metade vai ser 5. Beleza. Feito isso, aplica Pitágoras. Então, você tem o A e tem o B, né? Lembrando que a equação fundamental é utilizada também Pitágoras. Quadrado é hipotenusa, é a soma do quadrado de seus catetos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? E aí, atribuindo, nós achamos o valor de C, que é 2 raiz de 11, dividindo aí, total raiz de 11. Bem, calcule a excentricidade. A excentricidade é o C dividido por A. O C nós acabamos de achar, né? E o A é 6. A excentricidade é para saber se ela vai estar mais próximo de uma circunferência ou mais próximas ao eixo vertical. Ao eixo vertical, mais próximo de 0. Ao eixo horizontal, mais próximo do 1. Beleza? Tudo bem. Então, dando continuidade aí, né? No exercício 2. Uma elipse de excentricidade, raiz de 5 sobre 5, então tem eixo menor de 20. Então, você já saca aí que vai ser metade a 10, né? Nessas condições, obtenha o comprimento do eixo maior e a distância focal. Então, a excentricidade está aqui, raiz de 5 sobre 5. O que é excentricidade? É C sobre A. Como o exercício deixou claro, ó, fiz uma multiplicação cruzada aqui, né? 5C, se o A está dividindo só multiplicando, pode dividir. Então, eu acabei de identificar o meu valor de C. Então, usando as relações métricas aí, que seria Pitágoras. Você joga o A, quem que é o A? A é raiz de 5 sobre 5 ao quadrado, igual, né, 10, porque 10, eixo menor. O eixo menor vai ser o meu valor de C. Tá? Então, utilizando aí, vai dar 10, né? E eu estou procurando o meu valor de A, consequentemente, A ao quadrado. A ao quadrado igual 10 vezes 10, 100, e 5 ao quadrado sobre 25. Fazendo as relações aí, né? Elevando ao quadrado, tá positivo, passa negativo, MC, papapá, todas as continhas, ou você pega tudo aqui que tá positivo, passa negativo, né? Nós vamos chegar, então, ao valor de A, achamos o valor de A, certo? E depois que você achou o valor de A, você substitui aqui, ó, e já faz a divisão e acha também o valor de C. Tá? Então, dá uma olhadinha com calma e vocês vão conseguir resolver numa boa aí. Tá? Não se esqueça de dividir ao meio, né, pela metade. 3. Considere a seguinte elipse representada no plano cartesiano
Tá aí, então tem uma elipse, é notável que ela está girando no eixo horizontal, né, eixo X, eixo Y, tá? Então, daqui até aqui é A, com A, etc. As coordenadas do foco da elipse. Então, você já vai de cara aplicar aí Pitágoras, né? Então, você já sabe que aqui é 5, ó, A é 5 e o B é 3. Quem é o valor de C? Pitágoras. C é 4. Então, achei os valores aí, ó, que vai ser menos 4 e 0, que é o ponto C da origem dele aqui, ó, e 4 e 0, então negativo e positivo. Então, lembrando que, usando as relações métricas para determinar as medidas, com base nelas, as coordenadas vai ter nos focos aí que nós acabamos de encontrar o valor de C, tá? A excentricidade da elipse, se achou o valor de C, atribui sobre A, nós resolvemos então. Não se esqueça que sempre é metade, né? Então toma muito cuidado com isso aqui, né? Com essa diferença aí na hora de fazer. E a equação da elipse, não pediu equação geral, você joga na equação. Como ela está rodando aqui, ó, na horizontal, nós utilizamos x para A, tá vendo? X para A. Você já tem o valor de A e tem o valor de B e só cita a equação aí. Ok? Mais uma, né? 4. Então, se a 3 ela rodava na horizontal, né, a 4 ela roda na vertical. Então, a elipse representada abaixo tem o centro na origem, de coordenadas no ponto B, de 2 e 0, tá? E o foco 1, né, e tem coordenadas 0 e 2. Se você quiser, você pode até atribuir os valores aí, né? Ó, 2 para o x, né, 0 para o y e 0 para o x, 2 para o y, mostrando aqui as posições. Obtém as seguintes equações da cônica. Então, nós vamos jogar os valores aqui na fórmula, né, usando Pitágoras. Se eu tenho o valor de B e eu tenho o valor de C, que foi dado aqui, ó, tá, fornecido aí, nós vamos chegar ao valor de A. Achou A, joga na fórmula. Agora, y está para A. Por que y está para A? Porque a cônica, nesse caso aqui, a nossa elipse, ela está sempre no eixo vertical. Beleza, pessoal? Então, o professor pede a vocês fazerem a leitura, tá? Dessa unidade aí, tá? E tentar responder esses mesmos exercícios que eu já fiz aqui, né? Vocês vão olhando, pausando o vídeo e completando a sua apostila, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço, até a próxima aula e bons estudos.